Constituiu-se em um dos grandes acontecimentos da cidade do Salvador o lançamento do primeiro filme de longa-metragem baiano, Redenção. E foi basta lhe dizer que tinha gente em cadeira de roda no lançamento, tinha gente que jamais tinha ido ao cinema, nem sabia da existência do ingresso. Quer dizer, a mobilização, entendeu? Foi uma coisa curiosa em termos E foi um assunto realmente marcante. O ex-prefeito, senhor Gustavo Fonseca, foi inaugurado no hall do Cine Guarani, uma placa aludindo ao fato que marca o início da indústria cinematográfica na Bahia. Eu me lembro bem que na época do lançamento, não sei porquê, a gente procurou o Roberto em tudo quanto foi lugar e não achou. Estava marcado, a gente trabalhou no Cinema Guarani até uma hora antes da hora do lançamento do filme. E aí fomos todos para casa trocar de roupa na carreira para voltar, ele não voltou. Então ficou aquele mal-estar, cadê Roberto? E ele disse que não queria aparecer, não sei o quê. Terminou não fazendo parte do documento que hoje a gente tem sobre o lançamento do filme, que é um momento histórico, porque é um momento que nasceu um cinema extremamente avançado na Bahia, onde nunca se tinha feito nada semelhante. Antes dessa efervescência que tornou o cinema baiano visível, a gente, eu e o Roberto, no caso, no colégio já, na Fundação Visconde Cairu, a gente já ficava nos bastidores tramando como a gente poderia vir a fazer cinema. E ocorre o seguinte, é que nessa época de Redenção, tinha uma coisa muito curiosa, a gente partia para os experimentos, né? Tanto que, graças a essa vontade de Roberto de sempre estar construindo coisas, a gente começou a pensar objetivamente em inaugurar o longa. Então, aí partimos para um esforço no sentido de conseguir fazer o filme já em CinemaScope, que era o método mais moderno do momento. E aí foi um trabalho penoso, porque nós ficávamos fazendo testes e mais testes, com blocos de vida, e tinha um problema muito sério, porque o processo exigia que você filmasse comprimindo e projetasse distorcendo. Então voltava para o normal a projeção, e ocupando o mesmo espaço na película de 35mm. Foi aí que a gente terminou conseguindo fazer isso depois de muito teste. Nós levamos 8 meses fazendo blocos de lente e aí chegamos a uma conclusão. O equipamento não conseguia polir a lente em toda a sua longitude. Razão pela qual a gente até no Rio de Janeiro, o filme foi preso. A gente estava esperando ser laureado, porque tinha feito o primeiro filme brasileiro em CinemaScope. E aí prenderam a fita dizendo que era por defeitos técnicos. Silêncio. Som. Foi. Câmera. Ação! 67 foi o último filme de meu pai, né? Ele teve em Brasília em 86 para captar recursos para fazer o Inverno Nuclear. Mas nem em 87 aconteceu aquele acidente e como estava dentro do tema, certo? Ele achou oportuno mostrar a verdade de tudo que tinha acontecido, transformar aquilo que era só notícia numa história verdadeira, contando desde o início como aconteceu. Tá andando. Mas por que, meu senhor? O senhor não está vendo o estado dele? Mas nós só podemos levar o paciente deitado. Pelo amor de Deus, como é que se faz uma coisa Sei assim? que Vou ele encontrar tá vocês aqui com essa ambulância. Eu já estava enjoada de procurar. Lá em casa já está todo mundo doente. Por favor. Vamos levar todo mundo. Ok. Vamos.
acontecia aqui na Bahia naquela época era um relacionamento muito generalizado das pessoas que estavam interessadas em cinema, das pessoas que estavam envolvidas com o clube de cinema, das pessoas que já estavam começando a fazer curta-metragens, inclusive na Bahia. E todas as pessoas, imediatamente, quando souberam do Roberto Pires, porque a gente soube do Roberto Pires, depois dele já ter feito os seus primeiros curtas. O Roberto Pires tem importância múltipla. Primeiro, nesse aspecto de que ele foi o mestre de toda a geração do cinema novo, né? Eu diria que ele e o Nelson Pereira dos Santos também têm um papel importante nisso, no que se refere à técnica, à tecnologia, aos cuidados com a realização. Ele foi um professor de todo mundo nesse sentido, porque ele conhecia mais do que todos nós esses aspectos da produção cinematográfica. Segundo, ele foi muito importante pelo filme seminal do cinema novo, que é A Grande Feira. Vou lhe dizer, o pessoal de lá sempre achou que essa feira é o intestino da cidade. Pois bem, a barriga tá suja, vou dar um purgante pra valer. É fogo, fogo em tudo! Mas o trabalho mais forte, e aí essa criatividade, essa inventividade dele ficou muito patente, foi em Tocar no Asfalto, quando eu atuei como assistente dele. Uma das primeiras cenas de Tocar no Asfalto é um plano sem corte em que, em primeiro plano, está a mão do Agildo Ribeiro, né, um dos atores com um revólver, e logo em segundo plano, a 1 metro ou menos de distância, está o rosto de outro ator, de Roberto Ferreira. O Agildo dispara, isso em um plano só sem corte. Não estranho, não. Vá com Deus! Na testa do ator estava um fio que passava por dentro da testa falsa, depois ia inclusive entre os cabelos, e alguém atrás, no caso eu, o assistente, tinha de puxar exatamente no momento em que o tiro fosse disparado. E foi o que foi feito. Ou seja, atirou, eu puxei e apareceu o disparo, né, atingindo a testa do outro ator. Todo o filme, tanto A Grande Feira como Tocar no Asfalto, a criatividade artesanal de Roberto Pires foi um fator determinante para que esses filmes saíssem como saíram, né? Tocar no Asfalto também, essa criatividade artesanal foi importante. Todas as gruas foram construídas artesanalmente, foram gruas de madeira. Os trilhos existiam, mas o carrinho que corre sobre os trilhos foi construído por Roberto de uma maneira, ou seja, adequando os carrinhos de trailer às necessidades de seu filme. O meu pai era apaixonado por cinema. Apaixonado por cinema desde menino, desde criança. E assistia muitas sessões de filme, chegava em casa e queria, desde pequeno, desde menino, adolescente, rodar, fazer filme. Só que como fazer filme? Imagina, em Salvador, na Bahia, em Salvador, no início da década, no final, no meio da década de 50. Aqui não tinha equipamento para isso. Isso era uma verdadeira ilusão. Não, Roberto. Vá procurar outra coisa para fazer, porque cinema não dá para fazer aqui, não é? Mas mesmo assim ele queria fazer e queria fazer aqui. E ele fez. Durante todo o tempo que eu convivi com Roberto Pires, esse seu aspecto de criatividade, de inventividade tecnológica esteve presente todo o tempo. Em Abrigo Nuclear, isso seria elevado a um paroxismo, principalmente no que se refere aos cenários, né? Nos lembremos que Abrigo Nuclear, quem vê hoje Abrigo Nuclear, crê que está vendo uma cenografia cara, né, e sofisticada, e toda aquela cenografia é feita com lixo industrial, né? Com fundo de televisores, com garrafa plástica, com tampa de garrafa, ou seja, todo o lixo industrial que se podia conseguir, e o que a gente vê na tela, na verdade, é um cenário de alta qualidade. E eu construí cenário no filme, construí muito cenário.
certo? Muito mesmo. Depois que meu pai descobriu como fazia as placas por teste, aquele corredor todo, placa por placa, fizemos testes, ficamos embaixo, desabava na cabeça, era sempre assim os testes, né? Até que quando não desabou, falou, o modelo é esse. O cenário do abrigo nuclear, ele ficou tão perfeito, depois de todo pronto, que aquele corredor era interligado por pequenos corredores. E cada corredorzinho daquele dava num ambiente diferente, num cenário diferente. O cenário, às vezes, dava uma volta de 180 a mais. Você ali dentro, você não estava em Salvador. Você podia se imaginar, eu tô no abrigo nuclear mesmo, porque ele era o abrigo nuclear. Por onde você olhava era cenário. O abrigo nuclear, se hoje o abrigo nuclear, esse filme existe, foi porque ele contou com a ajuda meu pai contou com a ajuda de muitos amigos e de toda a família. A família está presente em tudo no filme. Meu pai queria muito rodar o filme. Ele queria muito fazer o abrigo nuclear, certo? Ele era assim, ele sempre foi altamente contra, certo? A energia atômica. Roberto escreveu um novo roteiro sobre a questão nuclear que era inspirado no livro A Menina que Comeu o Césio. Um jornalista brasileiro escreveu um livro sobre a Neves, não, a garota que comeu e morreu, entendeu? Contaminada com o Césio. Aí quando o Roberto me contou a história, me deu o roteiro para ler. Eu fui fazer a produção executiva para ele. Quando eu cheguei na casa de Roberto, que li o roteiro, eu disse, Roberto, é o seguinte, a primeira grana da produção desse novo filme seu vai ser comprar um gravador, 20 fitas e irmos a Goiânia para você entrevistar os contaminados. Eu conheço todos eles. Depois da terceira entrevista, Roberto chegou no hotel, pegou o roteiro, rasgou e jogou no lixo. E começou a escrever o novo. Aí foi que nasceu o roteiro do Césio 137. Meu pai, para rodar o Césio 37, ele teve que fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa, e ele fez essa pesquisa com os sobreviventes, com todos eles, certo? Ele ia na casa, batia aquele papo, tomava aquele café e ia, anotava. Fez uma pesquisa longa para saber exatamente como aconteceu a história. É quase um trabalho de detetive. Então você pode ter certeza, quando você assiste o Césio 37, o filme, aconteceu exatamente aquilo que está lá. Então Roberto recriou tudo, ou seja, pegou toda a informação do que 47 miligramas de Césio fazia, a iluminação que causava tudo isso. E ele recriou a cápsula de Césio, compreende? Conseguiu 2 latas de alumínio, colocou a iluminação, então ele recriava tudo, ele tinha essa capacidade. Ele
conviveu com sobreviventes, ele tomou as dores realmente. Durante as pesquisas, sabendo de tudo que tinha acontecido, com a menina e tudo mais, ele tomava as dores. Então ele se tornou amigo, colega das pessoas, ele fazia entrevista. Roberto Pires cativou essas pessoas e ele também se cativou por elas. Mas o pior de tudo é que ele foi lá no depósito gravar, filmar. Foi ele sozinho, foi ele e a câmera. Ele mesmo fotometrou, ele mesmo pegou, enquadrou, e ninguém foi com ele. Ninguém. Até esse momento, eles não sabiam que estavam mortalmente contaminados pelo Césio-137. Alguns dias mais tarde, morrem as primeiras das 230 vítimas oficialmente registradas. Leide Alves das Neves, 6 anos. Maria Gabriela Alves Ferreira, 30 anos. Israel Batista dos Santos, 19 anos. E Admilson Alves Souza, 21 anos. E eu acho até que... Bom, eu acho que ele se arriscou muito naquele filme. Quando ele me contou o que tinha feito, eu disse... Velho, a sua paixão pelo cinema fez você esquecer de você mesmo. Eu acho que você não devia ter se arriscado tanto. Vai. Olha o que sua peça está fazendo com nossa roupa. Devair, pelo amor de Deus, não leva mais essa peça para dentro de casa. Corta! Vamos fazer uma foto de cena que essa merece. Se você vê todos os filmes de Roberto, você reconhecerá, apesar dessa diversidade de temas e diversidade de abordagens, você sentirá a mão do grande artesão que ele foi. Não só artesão no sentido da criação da maquinária, né, para se fazer um filme, mas também um artesão no sentido da criação cinematográfica. Ele fazia um filme como um joalheiro faz uma joia. Ele sempre foi um pouco aventureiro com relação à forma de descobrir formas para fazer as coisas. Mas Roberto, a coisa mais linda de Roberto era ele, tudo que ele sabia, ele não tinha nenhum temor, não fazia nenhum segredo. Roberto, além de ser um grande artesão, ele foi também um grande professor de toda a minha geração, né, no que se refere à técnica, aos cuidados técnicos. E além disso, ele tinha um impulso, uma inspiração como cineasta, como artista também muito forte. Então a vida dele era essa, era fazer filme, e fez filme até o quanto pôde.